amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de Lei de Responsabilidade Fiscal e agora nós vamos abordar o assunto dívida e do endividamento, constantes aqui na LRF, nos seus artigos 29 até o artigo 42, né? Antes de a gente entrar nos artigos, deixa eu fazer um comentário para vocês, né? Lembram, lá na primeira aula que eu disse o seguinte, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem dois grandes objetivos, né, que eu posso resumir os 75 artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, eu já disse para vocês, nós já explicamos que é o que? Evitar déficits públicos. Então, é o primeiro grande objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. O segundo grande objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, olha só, é reduzir a dívida e o seu respectivo endividamento. Então, é reduzir o endividamento, é o segundo grande objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você tem que lembrar que lá em 2000, quando essa lei foi editada, a Lei de Responsabilidade Fiscal lá em 2000, o Brasil passava por uma séria crise fiscal, não somente a União, mas principalmente os estados e, acima de tudo, os municípios. Eles passavam uma séria crise fiscal. Então, todo o ditame aqui, que a gente vai falar, todos os ditames que eu vou explicar para vocês agora, você tem que lembrar o seguinte, ó, a intenção é fazer o quê? Controlar a dívida pública brasileira. Então vem comigo. Professor, como que a Lei de Responsabilidade Fiscal vai reduzir, quais são os instrumentos de redução da dívida e do seu endividamento? Está aqui nas seções da dívida. Primeiramente, a seção número 1, ele vai definir as definições básicas, né, principalmente aí conceito de dívida contratual, dívida fundada, consolidada, dívida flutuante, né, vai falar também aí vai falar os conceitos básicos em relação à dívida. Segundo, vai definir os limites da dívida pública e das operações de crédito, né? Então tem os limites, assim como nós temos os limites para o gasto com pessoal, que é a maior despesa que tem a administração pública, nós temos também os limites para a dívida. Só que os limites aqui, nós temos uma particularidade muito especial que a gente vai falar para você, porque é através de resoluções do Senado Federal. Segundo, né? Olha só, a gestão, né? Olha só, recondução da dívida aos limites. Ou seja, se algum ente da federação, se algum ente da federação ultrapassou os limites previstos na seção 2, deverá o quê? Voltar aos limites, será reconduzido os seus limites, né? A seção 4 vai falar das operações de crédito. Neste ponto das operações de crédito aqui, houve aqui uma regulamentação bastante exaustiva por parte do legislador, definindo parâmetros para contratações, definindo as suas vedações, ou seja, onde não cabe operação de crédito. Traz também aqui uma subseção especial para falar de aro, que é a antecipação da receita orçamentária. Traz uma subseção também especial para falar das operações com o Banco Central do Brasil. Fala de garantia contra garantia e fala também de restos a pagar. Ou seja, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o legislador, no capítulo 7º, que é da dívida e do endividamento, ele foi bastante detalhista. Como ele foi bastante detalhista, dá para a gente já ter um juízo de valor. Ou seja, realmente ele não está brincando em serviço. Ele deseja que a dívida e o endividamento da administração pública brasileira, do governo brasileiro, de todos os entes, eles voltem o patamares aí aceitáveis, né? Então vem comigo, artigo 29. Qual que é o trabalho do artigo 29? O trabalho do artigo 29 é trazer algumas definições e alguns conceitos importantes, né? É importante saber esses conceitos, porque o conceito aqui vai ser Ctrl+C e Ctrl+V na sua prova. Primeiro conceito que traz, né? Olha só, dívida consolidada ou dívida fundada, né? Essa palavra da dívida fundada, ele está aqui principalmente, né? Para o quê? Para recepcionar o conceito da Lei 4.320 de 64,
que a gente vai passar para vocês daqui a um momento. Então, vem comigo. Então, dívida consolidada ou fundada é a mesma coisa, ok? Professor, o que significa isso? Qual que é o perfil dessa dívida, né? O perfil dessa dívida é um perfil que é considerado de longo prazo. Prof, o que é considerado longo prazo para a administração pública, né? Mais de 12 meses. Prof, dívida pública ou consolidada, então, é a dívida de longo prazo, mais de 12 meses, né? Conceito: montante total, ou seja, somatório, apurado sem duplicidade, claro, das obrigações financeiras do ente da federação. Quando a gente fala ente da federação aqui, nós estamos referindo ao ente da União, Estado, DF e município, assumidas em virtude. Olha só, o que significa assumidas em virtudes? Significa dizer que essa dívida ela foi contraída em virtude de quê? Leis, tá? Contratos, né? Contrato de empréstimo, por exemplo, convênios ou tratados aqui é internacional, e da realização de operações de crédito para amortização, ou seja, para pagamento em prazo, atenção, questão de prova, superior a 12 meses, né? Superior a 12 meses. Importante, esse assunto é importante, pode cair na prova, tá? Novamente aqui, assumidas em virtude de quê? Lei, contratos, convênios, tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Bacana? Então, este aqui é o conceito segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal sobre dívida pública consolidada fundada. Eu vou dar uma aprofundada nisso aqui um pouquinho mais para frente. Vem comigo aqui. Segundo conceito, dívida pública mobiliária. Professor, o que é essa dívida pública mobiliária? É aquela oriunda através de títulos, né? Exatamente, títulos, né? Ah, professor, eu estudei um pouquinho de contabilidade avançada. Opa, bacana, então você vai entender bem, né? O que são valores mobiliários, né? Valores mobiliários são aqueles títulos, aquelas ações, né? Emitidas pelas SAs, sociedades anônimas, aquele tipo de sociedade empresária, sociedade anônima. Então é o quê? São títulos. E a administração pública? A administração pública não é uma SA. Então a administração pública pode editar, pode emitir títulos? Claro que pode. Então isso é chamado títulos o quê? Valores mobiliários, né? Principalmente para a atuação do Banco Central. Tá? Títulos, né? Professor, fala um pouco mais sobre esses títulos da dívida mobiliária, né? Então, olha só, vem comigo, né, cara? Cara, não tem jeito, cara. Eu tenho alguns hobbies na minha vida, cara, que momentos da minha vida eu pego um assunto e eu fico estudando, cara, entendeu? Eu fico estudando profundamente, né? Como assim, professor? Fica estudando. Eu hoje, né? Tá? Já fazendo uma analogia com a dívida pública imobiliária, eu tenho estudado muito o quê? A Venezuela, como que chegou no estado da Venezuela. Vou contar um negócio para vocês. Dívida pública imobiliária, segura aí. Você tem um orçamento. Tá? Vou voltar na Venezuela. Tá? Então tá lá o orçamento. Você tem receita. Ok, você tem despesa. Ok? Tá, um demonstrativo aqui final. Então aqui você tinha receita 1 milhão, por exemplo, tá? Despesa 1 bilhão, 1 milhão. Então vamos pôr mais 3 zeros aqui, né, cara, para ficar um valor significativo, né? Aí, 1 trilhão aqui e 1 trilhão aqui. No final do exercício, estou falando da dívida pública mobiliária, aonde normalmente ela ocorre, né? No final, né, o governo aqui arrecadou 900, tá? 900. E o governo aqui gastou
1.100 trilhões. Então, a resposta aqui ficou negativa em quanto? Ficou negativo aqui em 300 milhões. 300 milhões negativo. E aí, professor? E aí o seguinte, tá? E aí o seguinte, esses 300 milhões aqui é negativo, né? Ocorreu um fato que é o quê? A necessidade de financiamento, ó, necessidade de financiamento do setor público, tá aqui, tá? Normalmente os países sérios, uma das formas para financiar isso é através da dívida mobiliária, emissão de títulos, né? Dívida mobiliária. Prof, eu quero exemplo da dívida mobiliária brasileira. Sim, bônus do Tesouro Nacional, letras não sei do que do Tesouro Nacional, letras ABCD do Tesouro Nacional, ou seja, são todos os títulos que o governo federal, no caso o Brasil, ele vai pegar isso aqui, ele vai constituir títulos da dívida mobiliária de 10, 15, 20 anos, claro, com uma remuneração de juros acima praticada no mercado, para que entrar dinheiro aqui, ó, para entrar dinheiro aqui, ó, assim que funciona a regra, né? E zerar o orçamento, tá? Por que o dívida mobiliária? Porque ela é mais fácil para arrecadar, né? Agora, o governo tem que ter o quê? Credibilidade. Tem que ter credibilidade para o quê? Para o investidor ter a confiança necessária para comprar uma dívida pública brasileira. Eu, professor Luiz, eu tenho coragem de comprar um título desse do Brasil. E aí, caso Venezuela, o que acontece? Caso Venezuela, o governo foi perdendo moral no decorrer do tempo, tá? Não tinha necessidade de financiamento. O que eles fizeram lá? Eles começaram a emitir moeda. Então, ele emitia moeda, tocava aqui, para supor, né? Ou seja, não havia o quê? A entrada correspondente de dólar. Não havia um lastro para a emissão de moeda, né? Não existia um lastro financeiro. Isso gera o quê? Inflação, mais meio de circulação. Tá? Então isso aí, agora você vai lembrar aí para vocês aí da dívida pública mobiliária. Tá? 90% do caso do título da dívida mobiliária brasileira, do Brasil, é para esses casos aqui, né? Ficamos um tempo sem emitir, cara, mas agora aí, com a situação econômica do país, então isso aqui que é a dívida pública mobiliária. Conceito da dívida pública mobiliária, né? Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, tá? Inclusive do Banco Central do Brasil, dos estados e dos municípios, né? Tá aí para vocês, o DF, tá, não tem autorização para emitir dívida pública mobiliária. Inclusive, isso já foi aí questão de prova. Então, dívida pública mobiliária da União, bacana, né? Inclusive do Banco Central do Brasil. E aí, professor? Aí você vai colocar aqui, vide artigo 34. O que acontece no vídeo artigo 34? Lá no artigo 34 desta aula, a gente vai explicar para vocês o seguinte, que a Lei de Responsabilidade Fiscal falou o seguinte, olha, Banco Central do Brasil, a partir de 2 anos você não pode mais emitir título, vai ser somente do Tesouro Nacional. Então, tá, já estou fazendo essa ressalva. Então, por favor, marquem aqui e coloquem vídeo artigo 34. Bacana? Então, olha lá. Falamos do conceito da dívida pública consolidada fundada. Falamos para vocês de dívida pública mobiliária, né? Agora, operação de crédito. Operação de crédito. Você vai fazer uma operação para você obter o quê? Recursos, dinheiro, né? Inclusive, operação de crédito é um tipo de fonte, né? É um tipo de fonte de uma receita de capital, né? Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, né? Mútuo, ou seja, obrigações equiparadas, né? Entre duas partes, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros, né? Ou seja, o legislador aqui
no caso do legislador da LRF, ele ampliou, ele deu um norte gigantesco de operação de crédito. Então vamos lá, professor, o arrendamento mercantil, né? Vamos supor que um Estado deseja aí fazer um arrendamento mercantil, tá? Por exemplo, lá do seu centro de processamento de dados, lá dos computadores, né? Em vez de comprar essas máquinas, né? Ele faz o quê? Faz um contrato de leasing, arrendamento mercantil, de 36 meses. É possível? Claro, é possível. Então, esse contrato de leasing, esse contrato de arrendamento mercantil, ele vai ser considerado o quê? Uma operação de crédito, né? Aí vamos lá, cara, abertura de crédito, ok, né? Emissão e aceite de títulos, né? Aquisição financiada de bens, comprou lá maquinário agrícola, maquinário aí para terraplanagem, fiado, financiado é uma operação de crédito, né? Recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, né? O que é isso? A administração pública quer vender determinada situação, ele recebe a termo, né? Ele vai entregar isso no futuro, mas ele recebe hoje. Também é uma operação de crédito. Arrendamento mercantil, outras operações assemelhadas, né? Quando ele fala outras operações assemelhadas, nós temos hoje no sistema financeiro nacional diversas operações aí bancárias, ou seja, qualquer uma dessas, como ele deu aí o rol aqui, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, pode ter outras situações. Inclusive o uso de derivativos financeiros, né? Derivativos financeiros aí de câmbio, por exemplo, né? Dos commodities agrícolas e assim por diante. Ou seja, operação de crédito, conceito ampliado, né? Outro conceito que eu trago para vocês, concessão de garantia, né? O que acontece? Principalmente no setor privado. Você vai buscar arrecadar qualquer tipo de levantamento de recursos, a instituição financeira vai pedir o quê? Vai pedir o quê? Uma garantia. Vai pedir uma garantia para vocês. Então, olha, concessão de garantia. Compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. Ok, bacana, compromisso de adimplência, né? Ou seja, se o fulano não pagar, eu pago, né? Refinanciamento da dívida mobiliária. Emissão de títulos para o pagamento do principal, acrescido de atualização monetária, né? Olha uma coisa interessante, né? No refinanciamento da dívida mobiliária, não é permitida a cobrança de juros, né? É somente o quê? Atualização monetária. Isso também já foi cobrado em prova. Ou seja, esses são os 5 conceitos em relação à dívida e endividamento que você tem obrigação de saber. Bacana? Vamos para os parágrafos para complementar esses conceitos que a gente acabou de dizer para vocês aí. 1. Equipara-se a operação de crédito, tá? Assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências do artigo 15 e do artigo 16, né? Artigo 15, aquilo lá que fala que é nula a despesa, né? Artigo 16 fala basicamente do quê? Dos requisitos para a constituição da despesa de capital, né? Que é o trienal, que é a declaração do ordenador, né? E assim por diante. Vem comigo aqui. Equipara-se a operação de crédito, né? Ó, assunção. Então, um órgão, um cara lá, ordenador de despesa, ele assumiu uma dívida, ele reconheceu, ele confessou uma dívida, tá? Da federação. A partir do momento que houve este reconhecimento, é enquadrado como um conceito de operação de crédito. Professor, e aí? Isso aqui vem chocar, vem contradizer o conceito anterior? Não, lembra que no conceito anterior, inclusive, o legislador fez um rol aqui, ampliativo, explicativo aí para a galera. Bacana? Vamos lá. Será incluída na dívida pública consolidada da União
a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil, né? Então, olha aí para a galera, nesse capítulo aqui nós temos grandes alterações em relação à atuação do Banco Central, né? Vamos lá, será incluído na dívida pública consolidada da União, ou seja, a emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro do Banco Central. Até a LRF, né? Quem emitia os títulos da dívida pública mobiliária do Brasil era o Banco Central do Brasil, né, o Bacen. Depois da LRF, esses títulos passaram a ser emitidos pelo Tesouro Nacional, tá? Pelo Tesouro Nacional, pelo Ministério da Fazenda, pela administração pública direta, né? E o que está falando aqui o parágrafo? Olha, os títulos emitidos de hoje em diante não é mais do Banco Central, mas sim do que? Da União, né? Da União do Governo Federal, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito com prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado no orçamento, né? Então, olha aí, mais uma característica aí, tá, da dívida pública mobiliária, tá? Integram a dívida pública consolidada, da dívida pública consolidada, as operações de crédito, ok, de prazo inferior a 12 meses. Nós já vimos o quê? Que em 12 meses, há mais de 12 meses que é consolidada. Só que esse tipo de operação de crédito, tá? As receitas tenham constado no orçamento, tá? As receitas tenham contado as receitas para o pagamento dessa operação de crédito. Então está aqui para a galera mais uma exceção. Particularmente, eu confesso para vocês que eu não sei o porquê do parágrafo 3º, né? Tá? Podia ser uma dívida flutuante, né? Menos de 12 meses, né? Parágrafo 4º. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá ao término de cada exercício financeiro o montante do final do exercício anterior, somando-se das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas acrescidas de atualização monetária, né? Ou seja, ele colocou um limite para o refinanciamento da dívida mobiliária, ou seja, ele pode refinanciar a dívida, olha só, não excederá ao término de cada exercício financeiro o montante do final do exercício anterior. Então, se o ano passado eu não consegui pagar, estou refinanciando, não pode ultrapassar o próximo exercício financeiro, né? Bacana? Então tá aí para a galera. Prof, o que é importante aqui? O conceito da dívida contratual, da dívida consolidada. Por quê, professor? Porque nós temos outros instrumentos que também tratam deste assunto, né? Tratam desse assunto. Por exemplo, no artigo 98 da 4.420, né? Dívida fundada. O que diz lá? Compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos, né? É um conceito aí bastante resumido, né? Bastante resumido aí, mas dá para a gente entender o seguinte: mais de 12 meses, né? Para contrair, para o quê? Para atender desequilíbrio orçamentário ou para financiar obras e serviços públicos que não tenham despesas correntes correspondentes para esse investimento, né? Professor, aonde mais tem um conceito de dívida consolidada, né? Voltando um pouquinho aqui, na 4.320 ele traz claramente dívida fundada, dívida confundada de longo prazo. No decreto 93.872, no seu artigo 115, parágrafo 2º, diz o seguinte: compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos mediante emissão de títulos ou celebração de contratos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos e que dependam de autorização legislativa para a amortização e resgate, né? Aqui a gente fala que tem que ter o quê? Autorização legislativa
para essa realização. Com certeza tem que estar no orçamento, na LOA, tem que ter autorização legislativa, inclusive sob autorização legislativa, para a concessão de operação de crédito, nós temos aqui a carta, o roteiro para que o ente tem que seguir para obter uma operação de crédito. E, finalmente, a gente vem aqui na LRF, né? Então, na LRF, o que vem a ser a dívida fundada ou consolidada? Corresponde ao montante total apurado, artigo 29, inciso 1, né? Corresponde ao montante total apurada sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Né? Ainda, lembra nos parágrafos, no parágrafo 3º, também é considerado uma dívida consolidada. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado no orçamento. Né? E nós temos também um dispositivo lá na frente que fala do precatório. Né? Ele fala do precatório. Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a tratativa do governo em relação ao precatório mudou. Tá? O precatório passou a ser considerada uma dívida consolidada, ou seja, uma dívida de longo prazo por parte da administração pública. Né? Olha aí, artigo 30, parágrafo 7º, que a gente vai falar ainda nessa aula, né? Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada para os fins da aplicação dos limites posteriores a 5/5/2000. O que é isso, professor? 5/5/2000. 5/5/2000 é a data da publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, resumindo para vocês aqui, então todos os precatórios vencidos e não pagos a partir do 5/5/2000 passaram a compor a dívida consolidada, né? Ok? Bacana? Ótimo, né? Vamos lá, aqui é para você aprender. Aqui não tem enrolação, cara, aqui é papo reto, né? Professor, me ajuda a entender um pouquinho melhor essa questão da dívida, né? Na próxima aula, na próxima aula, tá certo, né? Na próxima aula, na outra aula, a gente vai estudar mecanismos de transparência, né? Um desses mecanismos de transparência é o relatório de gestão fiscal, que ele é quadrimestral. Então, lá ele traz aqui a dívida consolidada. Então, a dívida consolidada, gente, vai ser o quê, gente? A dívida mobiliária. Nunca se esqueçam dívidas, né? Vou pegar até uma caneta vermelha para ficar fácil para vocês. A dívida contratual, tá? Então, a dívida consolidada, vai ser a dívida mobiliária, tá? Vai ser a dívida contratual. Mobiliária vem de títulos públicos, contratual vem de contratos e não sei o que pode ser interna ou externa, tá? Precatórios, posteriores à LRF, tá? Vencidos e não pagas. Outras dívidas, então tá aqui. Deduzidos de quê, professor? Disponibilidade de caixa bruta, né? Ou seja, o que sobrou está no caixa lá, está sobrando. Demais haveres financeiros e menos restos a pagar processados, né? Por que o restos a pagar dos processados, professor? Porque o recurso veio de um orçamento para o outro, não é daquele orçamento. Então, nós vamos ter aqui, a dívida consolidada, né? A dívida pública consolidada líquida. Então, temos aqui para a fins de apuração do cálculo, né? Então, tá aí para a galera, né? Quando a gente chegar lá, já vai ficar fácil, né? Porque a gente já entendeu esse dispositivo aqui. Bacana? Ótimo, né? Vimos até agora somente a primeira seção, que é dos conceitos, das definições, né? E agora, professor? Agora a gente vai tratar dos limites, né? Vamos tratar dos limites. Diferentemente dos limites da despesa com pessoal, por exemplo, né? Nós vimos que a despesa com pessoal, vamos ver se você sabe, da União, global, 50, parabéns. Dos estados e dos municípios, 60 cada um. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe esses limites, né, para a lei complementar. E aqui, professor, aqui não, né?
como a dívida ela é bastante flutuante, né? Ela pode mudar, ela pode ter uma mudança aí para ajustar alguma determinada situação do país, o legislador sabiamente, né, colocou o seguinte, ó, tá? No prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, que é a LRF, o presidente da República submeterá. Ou seja, o presidente da República ele vai fazer uma proposta dos limites da dívida pública e das operações, que quem que vai aprovar e decidir sobre esses valores? Duas pessoas, né? Nós temos aqui o Senado Federal e nós temos o Congresso Nacional. Senado Federal. Por que o Senado Federal? Você tem que ir lá para o nosso pacto federativo. Tá? Os representantes do Senado não são representantes do povo. Os representantes do povo é da Câmara Baixa, né? Ou seja, do Congresso, da Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados representam quem? O povo, né? E o Senado? Os senadores representam os estados, tá? Os estados. Logo, essas dívidas representam ao Estado, né? Quando a gente fala Estado, Estado como um todo, né? Então, por isso que cabe ao Senado Federal, né? Olha aí a integração com o conceito do direito constitucional, né? A aplicação do conceito aqui. Então é o seguinte, ó, 90 dias, o presidente da República deverá enviar ao Senado Federal. Professor, enviou? Claro que enviou. Daqui saiu a resolução 41, saiu a resolução 43, aí tem outras resoluções, aí, salvo engano, a 98 aí que alterou alguns limites e assim por diante, né? O Senado Federal, proposta, então ele vai o quê? Ó, proposta de limites globais, ó, limites globais para o montante da dívida consolidada, ó, dívida consolidada. Cara, então falou em dívida consolidada da República Federativa do Brasil, você tem que colocar o seguinte, o grande guardião da dívida consolidada é o Senado Federal. A gente vai ver isso, né, mais para frente. De quem? Ó, da União, dos estados e dos municípios. Opa, bacana, né? União, estados e municípios, né? Eu já vi prova aqui que colocou DF, né? Perdão, cumprindo o que se estabelece o inciso 6º do artigo 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos, olha aí, ó, 7, 8 e 9. Professor, por que o legislador separou aqui? Podia ter colocado, né? Inciso 6º, 7, 8 e 9. Não, ele separou, ele apartou. Por quê? Porque tem uma interpretação diferente. A gente vai falar já já para você. Então, ou mediante proposta do Senado, do Presidente da República, né? O Senado Federal, ele vai o quê? Mediante a proposta do Presidente da República, ele vai estabelecer os limites da dívida consolidada, que está no inciso 6º, e vai aproveitar e vai definir os limites constantes no inciso 7, os limites constantes no inciso 8 e os limites constantes no inciso 9, que a gente vai falar já já para vocês aí. Bacana? Isso aqui que está no inciso 1º do artigo 30. Inciso 2º do artigo 30, tá? Vem comigo aqui. Então ele vai encaminhar 90 dias. Aqui é o Congresso Nacional, tá? Aqui não é mais o quê? Ao Senado. E não é também a Câmara dos Deputados. Atenção. Não é a Câmara dos Deputados. Já vi várias provas de concurso falando sobre isso, né? O projeto, que vai encaminhar? Então aqui o Senado, né? Tá? Uma coisa importante aqui. O Senado falou que vai ser lei? Não. Do Senado aqui vai ser resolução. Tá? Professor, resolução do Senado Federal. Por que não é lei? Porque a lei tem que passar pelas duas casas. Então, por isso que ele manda para o Congresso Nacional, que vai passar pela Câmara dos Deputados e vai encaminhar para a Câmara e vai passar para o Senado. Projeto de lei. Olha aí. Projeto de lei. Ou seja, o presidente vai enfiar uma mensagem para o Congresso Nacional, né, para regulamentar esse cara aqui, ó, projeto de
lei, né? Que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal. Parou. Então fala dívida mobiliária federal, tá? Dívida mobiliária federal. Os títulos da dívida pública somente a federal. Então terá uma lei que será redigida pelo presidente da República, vai encaminhar a mensagem para o presidente do Congresso Nacional, tá? E nessa mensagem vai ter o quê? Os limites para o montante da dívida mobiliária federal, tá? Aí eu pergunto para vocês, professor, qual é essa lei? Essa lei, até o presente momento, não foi editada ainda, tá? A que se refere o inciso, olha aí, o inciso aqui 14 do artigo 48 da Constituição, acompanhado da demonstração da sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, né? Ok, bacana. A gente vai voltar para vocês, então, é o seguinte. Os limites da dívida pública, então, será feito pelo Senado Federal, resolução 41 e 43 principalmente, e uma lei, tá, que será editada, que vai tratar exclusivamente da dívida mobiliária federal, né? Muito importante sobre isso, né? E aí, professor, acabou? Claro que não, cara. Essa aula aqui, ela é longa, não tem jeito, cara. São muitos detalhes aqui. E olha só, essa aula a gente vai falar somente dívida e seu refinanciamento, né? Vem comigo aqui. E agora, professor, qual que vai ser o seu trabalho? O meu trabalho agora vai ser detalhar o inciso 1º, depois eu detalho o inciso 2º, né? Inciso 1º, ele fala de quem? Do Senado Federal. Aí ele fala aqui, ó, inciso 6º, 7º, 8 e 9. Então vem comigo, inciso 6º, ó, fixar. Então o Senado vai o quê? Fixar. Aí ele fala, mediante proposta do presidente da República, né? Limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então tá aí para vocês. Então é o seguinte, o Senado, tá certo? Ele vai fixar esses limites, tá? Só que a mensagem, a proposta desses limites, tá? Era de quem? Do presidente da República, né? Ou seja, o cara chega lá e fala o seguinte, 60% aí, tá? 60%, tá? Colocou lá 60% da receita corrente líquida. Pôs lá, 60%. O presidente da República fez essa proposta. Então o Senado vai analisar. O Senado não pode alterar para 65%. Não é competência, porque tem que ir lá. O que ele faz? Ele vai reprovar e vai votar de novo. Aí o Congresso, aí o presidente faz uma outra proposta. Assim funciona. Então é o seguinte, mediante proposta do presidente. Prof, por que você está batendo duro nisso aí? Né? Eu estou batendo nisso aqui porque nos outros 3 casos não tem necessidade dessa proposta do presidente da República. O próprio Senado pode dispor sobre os limites, tá certo? Então tá aí pra galera. Outro limite. Você viu que até o presente momento não apresentei nenhum limite para vocês, né? Dispor sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios e suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Aqui já entra o DF, tá? Então é o seguinte, ó, todos os entes da federação, elas têm o quê? Um limite, tá? Tem um limite de contratação de operações de crédito. Essas operações de crédito, elas podem ser externo, né, com um organismo internacional, ou pode ser interno, né? Interno. Normalmente eu vejo muita operação de crédito interno com os bancos privados, com os bancos oficiais, né? Então é o seguinte, tá aí, tem os limites. Então esses limites aqui, tá? Esses limites aqui serão definidos pelo Senado Federal, tá? Mas aqui não há necessidade daquela proposta por parte do presidente. Isso cai. Bacana? Fechou? 8º. Próximo limite de dívida. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia. Olha aí.
concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Professor, por que aqui tem somente concessão de garantia da União? Tá? Somente concessão da garantia da União, né? Olha só, concessão de garantia da União. Vou dar um exemplo, todo mundo sabe que eu sou cuiabano, sou mato-grossense, né? Graças a Deus sou santista de coração aí, tá? Santista aí, fanático pelo meu Santos aí. Já me deu muitas alegrias, graças a Deus, e vai continuar dando aí. Muitas alegrias, se Deus quiser, muitos craques já vi passar lá. Vamos voltar aqui, vamos voltar para o meu Mato Grosso aqui. Eu estou explicando, ó, dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União. O Mato Grossense, meu estado, o governador pegou e quis pegar um dinheiro externo aí, pegou. Só que, desculpa a expressão, o Bocoió pegou indexado ao dólar. Na época o dólar estava baixinho, cara. Depois, ó, o dólar subiu. Então é o seguinte, o estado do Mato Grosso, né, tinha margem, estava dentro dos limites. Ele, salvo engano, aí ele pegou o quê? 100 milhões de dólares. Acho que foi uma coisa assim, 100 milhões de dólares, né? Uma operação internacional, acho que foi o banco foi um banco americano, acho que foi Citibank ou Wells Fargo, alguma coisa assim. Foi lá, pode, claro, o Senado aprovou, né? Tem a regra que só pode ter operação de crédito, né, se houver uma garantia da União. Então o banco lá, ele pede uma garantia da União. Por que da União? Porque ali é o chefe de Estado. Ali é o país Brasil. Ou seja, se o Mato Grosso não pagar, a União paga. Então somente quem pode prestar essa garantia é a União. Não é o município, né? Não é o município, é só o grande, né? Ou seja, só que esses limites aqui e essas condições aqui, essa resolução que será editada pelo Senado Federal, que não é a qualquer um, né? Tá certo? O cara tem que ter uma saúde financeira muito boa para poder fazer uma operação dessa aqui. Então, o limite e condições será feita pela resolução, né? E, finalmente, o último limite é o que? Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do DF e dos municípios, né? Então, aqui é dívida mobiliária, né? Lembre-se, aqui não está União, tá? Por que a dívida mobiliária não está União aqui? Nós vimos que o Congresso Nacional, mediante proposta do presidente da República, a mensagem, ele vai definir os limites globais da dívida mobiliária da União, tá? Da União, é fora, é outro, né? Vai para o Congresso, bacana? Fechou? Então, 1, 2, 3, 4 dispositivos que vai ser regulamentado. Professor, e tal do limite? Calma, eu vou apresentar todos para você. Eu estou arando o terreno para poder fazer, a plantar e depois colher, né? Só para fechar esse assunto aqui, né? Do Congresso Nacional, lembro, acabei de falar, pegando o gancho, ó, estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal da União, né? Ó, o Senado, dívida mobiliária para quem? Estados, DF e municípios, tá? Bacana, tá aí para vocês, né? Que diz o inciso aqui, ó? Inciso 14, né? Primeiro, lá na Constituição Federal está dentro do que? Das competências privativas do Congresso Nacional. Aqui entende-se o quê? Entende-se Senado também, ó, Câmara dos Deputados, né? Moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal, tá? Tá aí para vocês, né? E agora, professor, agora a gente vai tratar dos parágrafos desse artigo. Depois dos parágrafos desses artigos, eu vou comentar com vocês quais são os limites. Vem comigo aqui. As propostas referidas no inciso 1, Senado Federal, inciso 2, Congresso Nacional, do caput e suas alterações conterão. Primeiro, demonstração, propostas. Proposta de quem? Por parte do Executivo. Tá? Demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta lei complementar e com os objetivos da política fiscal, né? Cara, nem precisava, né, cara? Que já guardam coerência com a lei, com a LRF. Claro que tem que ter, a proposta tem que ter essa coerência. E claro também tem que ter o quê? Coerência, o quê? Com objetivos da política fiscal. Qual que é o objetivo da política fiscal? Principalmente o quê? Ó, evitar déficits públicos e reduzir o endividamento público, né? 2.
Estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das 3 esferas do governo, ou seja, tem que mostrar lá, ó, Senado, Congresso Nacional, né? A aplicação desse limite vai corresponder, vai ter as seguintes consequências, né? O impacto, né? Com certeza, né? Terceiro, né? Razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. A gente vai perceber, né, que nós temos aqui diferentes limites de governo. A União tem um, Estado e município vão ter outro, né? Aí ele está falando o legislador está falando assim, ó, União, tá? Você vai propor os limites. Se você propor os limites diferentes, você vai ter que dar as razões, né? Justificar por que você está fazendo isso. E, finalmente, né? Metodologia de apuração dos resultados primário e nominal, né? Principalmente aqui, ó, primário e nominal. O nominal é para o pagamento dessa dívida. Essa dívida entra aí no pagamento nominal, no resultado nominal. Bacana? Parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º, né? Importante, né? Vem comigo aqui. As propostas mencionadas no inciso 1º e inciso 2º do caput também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração, né? Dívida líquida é já descontada aí as coisas que deverão ser descontadas aí, né? Aliás, eu me confundi, não tem tanta importância isso não. Vem comigo aqui, né? Agora, o parágrafo 3º, ele é importantíssimo. Por quê? Porque o parágrafo 3º vai dar o parâmetro, né? Professor, qual que vai ser o parâmetro? Cara, todo o parâmetro aqui reportando a primeira aula, a receita corrente líquida. Então, dívida consolidada vai ser um percentual sobre a receita corrente líquida. Vamos lá. Os limites que tratam os incisos 1 e 2, quando fala os limites, são todos os limites, serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que integrem e constituindo para cada um deles limites máximos, né? Prof, o que significa isso aqui, ó? Para cada esfera de governo. Por exemplo, União, 60%, tá lá. Estados, 22%. Né? Pronto, né? O que fala aqui? Quando definir o Estado 22, por exemplo, todos os demais estados deverão atender esse mesmo limite. Aqui está tentando impedir o quê? Por exemplo, o Estado de São Paulo tenha o limite diferenciado do restante do Brasil. Não, o legislador aqui está tratando todas as unidades da federação de forma igual, tá? Igualitária. Bacana? Fechou, então. Percentual sobre a receita corrente líquida, né? Parágrafo 4º, né? Vem comigo aqui, né? Para fins de verificação do atendimento do limite e apuração do montante da dívida consolidada, será efetuada ao final de cada quadrimestre, né? Quadrimestre, então, em 4 meses, a gente já apresentou lá para vocês, né, o relatório de gestão fiscal, evidenciado onde? Ó, relatório de gestão fiscal, igualzinho lá do montante da dívida, né? Lembra do montante da dívida, da despesa com o pessoal? Também é no quadrimestre. Bacana, tudo bem. Prof, e aí, tem exceção? Pergunto para você. Claro que tem exceção, né? Se a gente for lá no artigo, olha só, no artigo 63 da própria LRF traz uma exceção. Vem comigo aqui. É facultado, olha, ó, é facultado, né? Aqui está sendo obrigatório. Então, em 4 meses tem que fazer o relatório de gestão fiscal com esses limites para a verificação se está cumprindo esse limite. Agora eu coloco, ó, artigo 63. O artigo 63, ele está lá nas disposições finais e transitórias, é a nossa última aula. Já estou antecipando o artigo 63. É facultado aos municípios, ó. Então, essa discricionariedade é destinado apenas aos municípios, né? Com população inferior a 50 mil habitantes, né? Optar por, vem comigo, né? Aplicar o disposto do artigo 22. O que diz o artigo 22? A verificação com a despesa com o pessoal. Ah, então lá no município, né? Nós sabemos que é 60%, né? Dividido em 54 para o Poder Executivo
e 6% para o Poder Legislativo, né? Ou seja, se o município, tá certo? Se o município tiver menos 60 mil habitantes, em vez de ele fazer em 4 meses, ele poderá fazer essa verificação por semestre. Essa mesma prerrogativa com despesa com pessoal é aplicado também, ó, no artigo 30, parágrafo 4º, que é exatamente isso, né? Porque aqui diz, tanto o artigo 22 quanto o artigo 30, parágrafo 4º, ele fala que é quadrimestralmente, ou seja, de 4 em 4 meses, não. Ele pode ser em 6 meses, isso aqui pode ser objeto de prova, com certeza, né? Tá acabando aqui esse capítulo, eu vou mostrar para vocês aí quais são os percentuais. Mas antes de explicar os percentuais, eu tenho que falar essas regras aqui de elaboração desses percentuais, né? Parágrafo 5º, né? No prazo previsto no artigo 5º, né? Qual que é esse prazo? O prazo de envio da LOA, né? É o envio da LOA até o dia 30, né? Até o dia 31 de agosto. O presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos no inciso 1 e 2 do caput. Ou seja, olha aqui, tá? Nós vimos aqui no artigo 30 que ele tem 90 dias para fazer essa mensagem, né? Ele pode mudar? Pode. Só que ele pode mudar, ele vai ter que atender o prazo do envio da LOA. Olha que pergunta de concurso maravilhosa. Professor, por que isso, né? Para o quê? Para quê? Para o quê? Tem que ser, o prazo previsto no artigo até o dia 31. Então, antes do envio da LOA. Para que isso? Né? Para comunicar a todos, né? Todos da administração pública, né? Todos os estados e municípios que vai ter uma alteração ou manutenção, aí, uma alteração dos limites previstos, né? Muito legal esse dispositivo aqui, né? Vamos lá, parágrafo 6º. Sempre que alterados os fundamentos das propostas que trata este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações na política monetária ou cambial, o presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites, né? Ou seja, o que acontece? O parágrafo 5º falou, você pode fazer isso, mas, olha só, é até o envio da LOA. Agora, se acontecer uma instabilidade econômica considerável no país, ele pode fazer uma revisão desses limites aí, tá? Então aqui o revisão é a qualquer momento, alteração, tá? A alteração ou manutenção é até a data da LOA. Atenção, são mecanismos, são ferramentas, são institutos diferentes, né? E o parágrafo 7º, né? Ele fala do precatório, tá? Isso aqui é interessante. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução orçamentária em que houverem sido incluídos, integram a dívida consolidada para os fins de aplicação dos limites. Ou seja, aqui, o que ele fala? Vai ser uma dívida consolidada. Os precatórios, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, vencidos e não pagos, eles comporão o limite da dívida consolidada. Assunto esse que foi da aula da sessão anterior, né? E agora, professor? Agora chegou a hora dos limites, né? Ou seja, toda essa explicação para a gente chegar no final da sessão 2 e apresentar os limites, né? Então nós temos aqui, tá? Professor, por que esse 2016 aqui, ó? Porque mudou, tá? Mudou, tá? Houve uma alteração no limite a partir de 2016. Então, galera que está estudando com material antigo aí vai se danar, né? Então, nós temos aqui, vem comigo aqui, ó. Nós temos dívida consolidada, dívida mobiliária, operação de crédito, aro e concessão de garantia, tá? Então, vem comigo aqui, né? Ou seja, vem comigo, a União, dívida consolidada, não definido ainda, tá? Então, não está definido. Dívida consolidada dos estados, 200%, né? Salvo engano, né? Antes eram 400%, cara. A dívida consolidada era 400% da receita corrente líquida. Então tá aí, né? Tá certo? Então tá aí, ó. Então o Estado reduziu para 200%, né? Ou seja, 2 vezes a sua receita corrente líquida, né?
Município, ó, 1, tá? Ponto 2, a sua receita corrente líquida. Tá aí, ó, né? São os limites hoje praticados. Eu acho que esses limites vão ficar durante muito tempo ainda, né? Ok? Dívida mobiliária, tá? Você sabe que esse cara aqui é o Senado Federal, né? O Senado Federal. A dívida mobiliária, lembra que o chefe do executivo tem que mandar uma mensagem, uma lei para o Congresso Nacional. Mas só para definir, ó, esse cara aqui, na verdade, para aí, este cara aqui da União, que é o Congresso Nacional, tá? Esses dois aqui é o Senado Federal, né? O que acontece aqui? Até o presente momento não houve edição disso ainda, tá? Aí eu pergunto para vocês, professor, não está definido, mas e aí, professor? E aí é o seguinte, não está definido, né? Mas a União não pode emitir títulos da dívida mobiliária? Claro que pode, e faz isso direto, através da atuação do Banco Central. Professor, os estados e municípios podem, professor, hoje em dia, emitir títulos aí mobiliários, né? Mobiliários, não fala imobiliário, tá errado, é mobiliários, né? Claro que pode, né? Só que é uma restrição muito grande. Nós tivemos a emenda constitucional número 3, que reduziu bastante, né? Ou seja, a ideia é que eles reduzam em relação a isso. Mas pode. O professor fala o trâmite aí de um Estado que quer emitir título da sua dívida, né? Ele vai ter que pedir bênção para o Banco Central, tá? O Banco Central vai dar um parecer conclusivo, esse parecer vai para o Senado Federal, o Senado Federal, se aprovar a edição desses títulos, né? A emissão desses títulos, aí vai para um banco de securitização para poder fazer isso e lançar isso no mercado, né? Mas hoje os limites não estão definidos, né? Operação de crédito, União 60%, tá? Legal. Estado e municípios, nós temos, ela pode o quê? Ele pode contrair até 16% de sua receita corrente líquida para os estados, né? Aro, né? A União não, por quê? Porque normalmente, cara, o aro é feito entre um ente e o outro ente, o ente da federação com o outro, né? Como não tem acima da União, né? Então, ele pode fazer essa antecipação, cara, com banco privado, estranha essa operação, né? Então, 7% da receita corrente líquida pode ser objeto de aro nos estados e municípios, né? Concessão de garantia, 60% a União pode conceder a garantia, 22% e 22% aqui também da concessão de garantias também, isso em suboperações dos estados e municípios. Então, essas aqui são as regras, né? Professor, objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu já disse para vocês, né? Evitar déficits públicos, né? Aí tem um controle da gestão da receita, da despesa, né? E reduzir o endividamento, né? Gente, reduzir, não eliminar. Cara, dívida, é necessário fazer dívida, principalmente para um país subdesenvolvido como o nosso, né? Que não tem o capital necessário para fazer os investimentos necessários para o país. Então tem que buscar fora, né? Tem que ter outras fontes, né? Agora, tem que ter um endividamento responsável. E isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal prega, faz, tá? Então tá aqui para a galera, né? E agora, professor, seguindo a coerência, vimos definições, vimos percentuais, e agora? Agora o sujeito lá estourou o limite. Você vai cair na seção 3, da recondução da dívida aos limites. Né? Então vem comigo, né? Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser reconduzida até o término de 3 subsequentes, reduzindo o excedente pelo menos 25% no primeiro, né? Então vamos lá. Qual que é o lapso temporal, tá certo? Qual que é o lapso temporal que tem para reduzir os limites, né? Então a lei aqui deixou bem claro, né? Você tem aqui, ó, né? O primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre e você tem o terceiro quadrimestre, tá aí. Então você tem um prazo de 12 meses para você ajustar a sua dívida, sendo que no primeiro a redução tem que ser de pelo menos
25%, tá? Aí 25% a redução no primeiro. Isso tem que saber, tá? Isso é questão de prova, né? Fechou? 10, né? E aí, professor? Aí, claro, como a lei da responsabilidade fiscal, ela sempre traz sanções o quê? Institucionais. Vem comigo, ó. Enquanto perdurar o excesso, o ente nele houver incorrido, né? Então, enquanto perdurar o excesso, ou seja, aqui ele já vai sofrer o quê? Restrições. Por que ele vai sofrer restrições aqui, cara? Porque ele está com o seu limite de endividamento superior ao desejado, aquilo que é autorizado para ele. Então, o que acontece? Enquanto acontecer isso, ele fica proibido. Estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa. Olha aí, não pode fazer operação de crédito. Inclusive por antecipação de receita, não pode fazer o aro. Ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Olha a importância aqui, né? Ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária, né? Ou seja, para refinanciar a dívida mobiliária, ele é permitido fazer nova operação de crédito, pode ser interna ou externa, né? Professor, olha só, por que a preocupação da dívida mobiliária? Porque essa dívida mobiliária, normalmente, eu vou colocar o caso da União, que é o mais importante aqui do nosso estudo, né? Do caso da União, ocorre o seguinte, né? No caso da União, ocorre o seguinte. É muito importante, porque se você não der liquidez para esse título, a credibilidade do país vai lá embaixo, tá? Vai lá embaixo. A Venezuela fez isso, né? Então a Venezuela, quando bem começou lá o comunismo lá na Venezuela, né? Ela chegou até a emitir título da dívida pública, né? E aí vários estrangeiros endinheirados e compraram os dívidas públicas. Venceu o dia. Aí venceu, não pagou, não refinanciou, tá? Não refinanciou. Tá? Aí o que aconteceu? O cara não compra mais. Pronto, perdeu credibilidade. As notas de crédito foram lá embaixo, né? Então, por isso, essa é uma das preocupações também, né? É uma das preocupações, tá? Então, por isso que sempre vai estar ressalvado o refinanciamento principal da dívida mobiliária, principalmente esses títulos aqui, né? É claro que tem muito fator especulativo também nos títulos mobiliários, né? Segunda restrição, o que ele fica impedido, né? Obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, a limitação de empenho na forma do artigo 9º, tá? Então, o que ele está falando aqui? Cara, você vai ter que ajustar o seu resultado primário, porque o resultado primário são as receitas e as despesas, sem a despesa financeira, sem a despesa das dívidas, né? Então, você vai ter que produzir resultado primário. Quando você quer economizar na administração pública, o que o cara faz? Limitação de empenho. Porque o empenho vai criar uma obrigação para a administração pública, sob condição de implemento ou não, nós sabemos disso. Então ele vai ter que o quê? Reduzir a emissão. Quanto menos empenho você emitir, mais dinheiro sobra. E claro, lá no artigo 9º ele fala, lá a LDO vai dizer as regras para a limitação de empenho, tudo isso para saldar a dívida. Claro, sim, não pode dar calote, né? Não pode dar calote. Vamos lá. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º. Vencido o prazo para o retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou Estado. O que está acontecendo aqui, cara? No parágrafo 1º, ele falou assim, ó, enquanto perdurar o excesso, tá? Você não pode fazer mais operações, salvo para refinanciar a dívida mobiliária, e você vai ter que controlar suas despesas. Bacana, né? Passados um ano, tá? Que são os 3 quadrimestres, você não eliminou o excesso, aí vem a sua punição, né? Ou seja, o ente da federação está impedido de receber transferências voluntárias. Lembrando
Lá no artigo 25, parágrafo 2º, tem uma exceção. Tá? As transferências voluntárias destinadas para assistência social, educação e saúde, salvo engano, né, as três, elas não serão objetos de limitação. Tá? Isso já foi falado para vocês aí. Parágrafo 3º. Tá? As restrições do parágrafo 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite do primeiro quadrimestre do último ano de mandato do chefe do Poder Executivo, né? Último ano de mandato, né? Esse último ano de mandato, aqui a gente já viu algumas restrições. A primeira restrição que nós vimos do último ano de mandato foram as restrições em relação ao quê? A despesa com pessoal. Lembra que não pode? Aqui é outro, ou seja, aqui é mais um caso de restrição eleitoral. Tá? Nós sabemos o seguinte, que para apuração da dívida, tá? Nós temos o quê? Para apuração da dívida, nós vamos ter 3, né? Tá? 3, né? O que está falando aqui? Nesse primeiro quadrimestre aqui, tá? Já estourou, aí vem. Aplicam-se imediatamente. O que eu parar primeiro aqui? Você não pode efetuar contratação de crédito, inclusive ARO, salvo para refinanciar, né, a dívida, né? Você não pode fazer isso. E aí outro dispositivo aqui, só para recordar aqui rapidamente, obter resultado primário, que é fazer o seguinte, você controlar o quê? Você controlar o empenho. Então, deu no primeiro aqui, para que isso, professor? É para o cara, quando entregar o caneco para o próximo governo, ele já esteja o ente da federação equilibrado, né? Rapaz, é lei de regra demais, cara, é regra demais. Parágrafo 4º. O Ministério da Fazenda divulgará mensalmente a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada imobiliária, né? Olha que coisa interessante, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal atribuiu ao Ministério da Fazenda para ser o grande guardião da dívida mobiliária consolidada. Então, todos os meses, através da Secretaria do Tesouro Nacional, tá certo? Ele faz a publicação de todos os entes da federação que estão ultrapassados esses limites, né? Parágrafo 5º, né? As normas desse artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito interna e externa. Ok, está estendendo. Tenho duas observações importantes para você, do artigo 65 e do artigo 66 da LRF. Tanto o artigo 65 quanto o artigo 66, esses artigos estão lá nas disposições finais e transitórias da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Tá certo? Vem comigo aqui. Primeira observação importante, tá? São duas exceções, tá? Por quê? Nós estamos falando do quê? Da recondução, tá? Mas nós temos dois casos onde vai ter uma medicação aí, vai ter uma mediação mais favorável para a recondução desse limite. Primeiro, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Parlamento, enquanto perdurar a situação, serão suspensas as contagens de prazos, dispensados o atingimento das metas fiscais e a limitação de empenho. Então, se o município ou o estado estiver lá em situação de calamidade pública, qual que é o resultado? Vai suspender, tá certo, o atingimento dessas metas aí, serão dispensados. E a outra observação importante, né, é quando a gente tiver numa quase chegamos nessa situação aqui, né? Em uma situação aí de uma crise fiscal gigantesca sem precedentes. Na ocorrência de crescimento real baixo, inferior a 1% ou negativo do PIB, por período igual ou superior a 4 quadrimestres nos prazos para a recondução da dívida, serão duplicados, tá? Olha, serão duplicados. Então, temos duas exceções aqui para recondução: suspensa, calamidade pública, ou se tiver PIB negativo ou inferior a 4 anos, os prazos não serão 3 quadrimestres, mas serão 6 quadrimestres. Pronto! Feita essa exceção aí.
Pô, professor, bacana, né? Estamos indo devagarzinho. Claro, é agora. Agora a gente vai falar outro assunto. O que a gente vai falar agora? Ó, seguindo a linha. Cabeça do legislador. O legislador, primeira sessão, falamos das definições. A segunda sessão, ele falou dos limites, né? A próxima sessão, ele falou de quê? Da recondução dos limites. E agora, desculpa, gente, vai falar do quê? Das operações de crédito, né? Muito importante. Todo município, todo estado efetuam, né, várias operações de crédito. Pode ter certeza disso. Ainda mais que o conceito de operação de crédito lá na seção primeira que a gente viu foi ampliado. Ele é gigante, né? Então vem comigo. Nesta seção 4 nós temos várias subseções, né? A primeira subseção vai falar da contratação. O que é essa contratação? Quais são os requisitos para a contratação de operação de crédito, né? O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização das operações de crédito de cada ente da federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente, né? Olha que coisa interessante, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, tá, atribuiu esse papel de um gestor maior, guardião das operações de crédito, ao Ministério da Fazenda, né? Então, o Ministério da Fazenda tem essa atribuição. A gente já viu em momentos anteriores, na sessão anterior, que o Ministério da Fazenda vai publicar mensalmente todos os entes da federação que extrapolarem os limites da dívida consolidada, da dívida mobiliária. Verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização das operações de crédito de cada ente, né? Ó, limites e condições relativos à realização. Ou seja, todo e qualquer estado e município, tá, inclusive as suas empresas, a gente vai falar das empresas já já, deverão, antes de contratar, bater lá no Ministério da Fazenda, tá, e obter autorização para fazer uma operação de crédito. Por quê? Porque a LRF atribuiu ao Ministério da Fazenda e lá dentro a Secretaria do Tesouro Nacional essa atribuição, né? Aí vem uma coisa importante, a parte final, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Por exemplo, tá, um estado, né, tá, tem uma empresa pública. Essa empresa pública, ela é uma empresa controlada. Essa empresa controlada está precisando de recursos para alavancar o seu negócio. Então, ela vai fazer uma operação de crédito. Como é uma administração pública indireta, essa empresa também estará sujeita aos ditames de contratação que a gente vai passar para vocês. Ou seja, essas empresas também deverão passar pelo crivo do Ministério da Fazenda. Então, ele é o guardião, né? Vamos para os parágrafos, né? Vem comigo aqui. O que diz o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro vai trazer todos os requisitos, né? Por exemplo, se você for trabalhar aí como assessor de um prefeito, né? E o prefeito fala, vamos emprestar o dinheiro. Aí, opa, lembrei do professor Luiz Antônio. Para emprestar o dinheiro, eu vou ter que seguir, ó, todos os requisitos do artigo 32, parágrafo 1º, que aqui vem 1, 2, 3, 4, assim por diante. Vem comigo. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. Ou seja, quer fazer uma operação de crédito? Cara, tá aqui, ó. Tem que seguir esses requisitos aqui. Primeiro, então o ente ele vai ter que fundamentar, ó, seus órgãos da própria administração pública, técnicos, né? Tá? O órgão técnico aqui seria, no caso, né, a Secretaria de Finanças. Jurídico, no caso aqui, Procuradoria. O processo é longo, cara, você vai ver. Demonstrando relação custo-benefício.
Ou seja, se é vantajoso para o município. O interesse econômico disso, o interesse social, tá, da operação e o atendimento, ó, tá, o atendimento. Então você vai ter que seguir, né, ó, os requisitos da primeira parte, né, que é parecer favorável da Secretaria de Finanças, de Controle Interno, parecer favorável do jurídico, tá certo? Você tem que demonstrar o custo-benefício e interesse social e econômico da operação. E além disso, você vai ter que ver, vamos lá, vários incisos ainda para fazer a via sacra da operação de crédito. Não é fácil não, cara. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação do texto no texto da lei orçamentária em créditos adicionais ou lei específica, né? Ou seja, o que diz aqui o inciso primeiro? Ele quer o quê? Que você atenda à legalidade. Como assim legalidade? Tem que estar na lei. Lembra que eu falei uma das exceções da lei do princípio da exclusividade? Então você pode ter legalidade, você tem que ter autorização. Essa autorização tem que estar em lei. Então pode ser aqui, ó, na própria lei orçamentária, na própria LOA, né? Então eu vou colocar aqui, ó, legalidade, né? Primeiro, na LOA, que passa a ser uma exceção ao princípio da exclusividade. Segundo, uma lei de créditos adicionais, tá? Ou, terceiro, né? Uma lei específica. Por que tudo isso, professor? Porque o povo tem que aprovar essa operação de crédito. E quem que é o povo? É o poder legislativo, a hora representado, tá? Então, o primeiro princípio da legalidade tem que ter autorização, ó, prévia, antes e expressa, tá? Fica o poder executivo autorizado. Por exemplo, na LOA eu já vi isso, né? Na LOA eu já vi isso, né? Eu já militei muito sobre isso aí. Eu já peguei a LOA que fala assim, lá nos artiguinhos final, fica o poder executivo autorizado a contratar 100 milhões em operação de crédito. Pronto, acabou. Ela é o quê? Expressa, né? Ó, prévia, expressa. Pronto, tá? Então tá aí para vocês, né? 2, é o mais fácil de todos, né? 2. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais de recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita, né? Então você tem que ter o quê? Você tem que ter dotação orçamentária aí suficiente para atender essa operação de crédito, né? Aí tem uma exceção, exceto por operação de exceto no caso de aro, né? Por que exceto no caso de aro, professor? Porque o aro, tá? Nós já sabemos que o aro ela já está no orçamento, né? Então, se você fazer uma outra previsão, você vai ter a duplicidade deste recurso. Não pode ter duplicidade, né? Então, aro, inclusive, é uma operação de crédito aí que a gente vai tratar nessa aula, né? Que ela é mais específica. Bacana? Fechado? Vem comigo. 3. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal, que a gente já passei para vocês os limites, né? 4, né? Autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito de exterior. Olha que coisa interessante aqui, né? Quando for uma operação de crédito exterior, externo, tem que ter o quê? A sabatina do Senado Federal. Por quê? Porque o Senado Federal, ele é o guardião aí do crédito externo no Brasil, tá? Então tem que ter a aprovação do Senado Federal, né? Atendimento ao disposto no inciso 3º do artigo 167 da Constituição. Professor, o que é o inciso 3º do artigo 67? Nós já estudamos isso lá na aula de vedações, né? Artigo 67 fala o quê? Vedações. Este cara aqui é o quê? Regra de ouro. Né? O que diz a regra de ouro? Você não pode pegar o dinheiro dessas operações de crédito, por exemplo, para o pagamento de despesas com o pessoal. Não pode, não é permitido. Tá? Então isso aí é a regra de ouro, né? E, finalmente, último dispositivo, último requisito necessário para se pleitear uma operação de crédito está aqui,
observância das demais restrições estabelecidas nessa lei complementar que é a LRF. Bacana? Tá aí. E aí, professor? Cara, importante demais, cara. Esse cara aqui cai, cara. Esse cara aqui cai. Então você tem a obrigação de fazer 2, 3 vezes a leitura. Dá uma paradinha no vídeo, assim, é sério, cara. Estudo competitivo é assim. Você tem que se preocupar em fixar o conteúdo. É muita coisa para fixar o conteúdo. Então você para e vem. Faz uma leitura, 2 leituras aqui, 3 vezes aqui em voz alta, cara, porque é importante demais. Isso não cai, isso despenca, né? Bacana? Requisitos aí, pago pra galera. Tem mais coisinha aqui, tá? Agora as exceções, né? Parágrafo 2º, tá? Esse parágrafo 2º aqui diz respeito ao Banco Central, né? O Banco Central, olha só. Desculpa, as operações relativas à dívida mobiliária federal. Dívida mobiliária federal, tá? Autorizadas no texto da lei orçamentária ou em créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades, né? Olha só, gente, o que está falando aqui, ó? Ele está falando o seguinte, né? Quem que é o gestor, tá? Quem que é o gestor da dívida mobiliária federal, né? Então, o grande gestor da dívida mobiliária federal chama-se Banco Central, Bacen. Tem que ser ele, tá? É claro que hoje em dia ele está negociando os títulos do Tesouro Nacional, tá? Títulos do Tesouro Nacional, tá aí, tá? O que ele está falando aqui? Cara, como tem que ter muita mobilidade, a legislação está passando, entendeu? O caso, você viu que no caso anterior, ele é estritamente burocratizado e lento, né? Então, neste caso aqui, tá, da dívida mobiliária federal, eles não estarão sujeitos àquilo, mas um processo muito simplificado, coordenado pelo Bacen, pelo presidente do Bacen e coordenado pelo ministro da Fazenda. Então tá aí para vocês. É por isso que não passa por todo aquele processo, dada a especificidade, né? Vamos lá, continuando aqui. Caiu aqui a tampinha, só um minutinho. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 5, parágrafo 1º, que é a regra de ouro, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total de recursos de operações de crédito nele ingressados e as despesas de capital executadas, observados o seguinte, né? O que o legislador quer aqui? O legislador quer colocar o seguinte, o fiel cumprimento da regra de ouro, né? Qual que é o objetivo da regra de ouro? O objetivo da regra de ouro é proibir, evitar o ente da federação em que em ficar efetuando operações de crédito para o pagamento de despesas correntes, né? Em especial o pagamento de pessoal. Por quê? Ele fala o seguinte, pagamento de pessoal, o próprio ente tem que ser capaz de fazê-lo, né? Vem comigo. Não serão computadas das despesas de capital as realizadas sob forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar a diminuição direta ou indireta do ônus desse, né? E, finalmente, se empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso 1 for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação, o valor da operação será deduzida das despesas de capital, né? Então, tá aí para vocês aí essa particularidade, né? Parágrafo 4º, vem comigo aqui. Parágrafo 4º, né? Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantindo o acesso público às informações que incluirão, né? Ou seja, está atribuindo aqui o grande gestor das dívidas públicas no Brasil, tá? Das dívidas públicas no Brasil, aí fala interna e externa, ou Ministério da Fazenda. Registro eletrônico centralizado. Ou seja, tá? Vamos lá. Se o município de Cuiabá, o município de São Paulo tem uma dívida, será registrado aonde? No Ministério da Fazenda. Encargos e condições da contratação.
saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada mobiliária, operação de crédito e concessão de garantias, né? Então, tá aí para a galera. Clique lá